O Brasil adiou ao máximo o dever de libertar os africanos e seus descendentes escravizados. Foram 356 anos de escravidão no Brasil. Um pouco dessa história de dor e sofrimento é o tema desta semana no nosso História em 7 Minutos. Bem-vindos ao História em 7 Minutos desta semana, para a gente falar um pouco sobre a escravidão, esta triste marca na nossa história. Mas antes eu quero pedir para que você, se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, não paga nada, compartilhe e, se gostar no final, desce o dedo aí, deixa o like, isso é muito importante para a gente poder continuar produzindo vídeos aqui no nosso História em 7 Minutos. Mas quando nós falamos sobre a escravidão, nós estamos do mais triste e cruel episódio da história humana. Porque nós não estamos falando de uma relação entre homens livres. Falamos sobre alguém que era dono de alguém, alguém que açoitava alguém, alguém que marcava com ferro em brasa a marca a que traficante pertencia àquele escravo. Então não foi um acidente na história, não foi um parêntese no tempo. Foram quase 4 séculos de escravidão. Então, portanto, podemos afirmar que estamos diante da mais brutal sangria da história humana, não só na história do Brasil. Porque não pode haver sangria mais brutal do que você capturar negros em um continente, acorrentá-los e trazê-los para produzir riqueza para uma terra de brancos para europeus. Então, e outra coisa, o sofrimento desses negros que vieram para a América não começam quando eles chegam nos locais, começa lá atrás, na travessia do Atlântico. Historiadores chegam a um consenso que entre 670 a 700 mil escravos morriam durante o percurso e eram jogados, lançados no Oceano Atlântico, não suportando a violência através do processo da captura. Muitos morriam também por doenças, né? E eram jogados no Atlântico, muitos com vidas, né? E os que sobravam eram vendidos nos portos, como se vende hoje, por acaso, animais em uma feira agropecuária. Porque, para a sociedade escravocrata, o escravo era uma coisa, não era gente. Toda a sociedade escravocrata eliminava qualquer vestígio de humanidade do escravo. Não só o escravo da era moderna, o escravo africano, mas de uma forma geral, em todos os tempos onde houve a escravidão, passando pelo Antigo Egito, pela Babilônia, pela Síria, pela Grécia, Roma, Índia, China, sempre o escravo era visto como uma não pessoa, como um gado humano. A única diferença é que ele falava. E nós brasileiros temos uma dívida impagável em relação à escravidão. Primeiro, porque o Brasil foi o país da América que mais importou negros que vieram da África. Dos 11 milhões e meio, esse é um número, um consenso entre os historiadores, o Brasil ficou com aproximadamente 45% desses negros. Como não se bastasse, o Brasil foi o último país da América a libertar seus escravos em 1888 e assim mesmo por forte pressão imposta pela coroa britânica. Então, se nós analisarmos, o Brasil, com seus 520 anos de história, 356 foram sobre o regime de escravidão. Nessa proporção, para cada 10 anos de Brasil, 7 foram sobre a escravidão. Portanto, isso, como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha. E nós muitas vezes esquecemos, mas não deveríamos, é que esses negros que vieram para o Brasil para o trabalho forçado, eles nos legaram, eles nos deixaram um imenso repertório de saberes relacionados ao cultivo da terra, à construção de casas, criação de animais, a mineração,
à arte, à culinária, à música, à dança, ao divertimento, enfim, eles nos deixaram uma cultura rica, complexa e diversificada. Eles não vieram apenas para o trabalho forçado na lavoura da cana-de-açúcar, como muitos pensam. Claro, vieram sim para ser escravizados, mas também africanizaram o Brasil. A África está dentro de nós, está dentro do Brasil. O Brasil é o país mais afro fora da África. Então, esse dramático deslocamento de mais de 3 séculos uniu para sempre a África ao Brasil. Então, assim, independente da sua formação, da sua orientação religiosa, da cor da sua pele, da sua ideologia, seja qual for, todo brasileiro traz em sua bagagem cultural um pouco desses saberes africanos. Então, conhecer, estudar sobre a cultura africana nos leva a um caminho de combate ao racismo, porque combater o racismo não é uma tarefa apenas do negro, mas é um dever de todo o povo. Em pleno século XXI, não há mais espaço para o racismo, para o preconceito contra o negro. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um like aí e até o nosso próximo vídeo no nosso História em 7 Minutos.